Ok. Toda a gente seja bem-vinda a mais uma formação do Rebel, o conjunto de seminários que preparámos para o verão, em virtude de não podemos ter tido o acampamento de jovens revolucionários deste ano, da Quarta Internacional. E para este debate temos a Sofia Rosa, militante do PSOL, do setor da saúde, e temos a Mamadou Ubá, militante da Toupeira Vermelha e dirigente do SOS Racismo. O debate, especificamente, tem o nome de Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, Racismo Estrutural e Privilégio Branco. Obviamente vamos querer falar sobre... É uma formação teórica, mas vamos querer também falar sobre a situação do movimento e do que é que se está a passar ultimamente a nível global. E, sem mais demoras, passaria a palavra à Sofia. Sofia, quando quiseres. Olá a todas e todos. Primeiro, é um prazer poder estar aqui nesse espaço, podendo pensar, né, junto com camaradas de nossa tradição um pouco os desafios que são colocados para a luta antirracista dentro do nosso contexto, né? Importante resgatarmos aí um processo histórico, né, e como chegamos até aqui, para também conseguirmos, de alguma forma, consolidar, né, e apontar as direções sobre quais lutas e quais estratégias de luta teremos aí à frente para conseguir, de fato, avançar a luta antirracista a nível mundial. Gostaria de começar agradecendo, né, a oportunidade de estar compartilhando esse espaço, né, agradecendo a convite, né, da organização, do Toupeira Vermelha, e também a satisfação de estar ao lado do companheiro referência, né, da luta antirracista em nossa tradição, Mamadou Ubá. Creio que teremos uma boa oportunidade de construir debates e reflexões aí. Saúdo também a todos e todas as camaradas antirracistas, né, negros e negras, também de nossa tradição. Acredito que se estamos aqui hoje podendo fazer esse debate, tendo a oportunidade de aprofundar essas formulações, mais do que fundamental resgatarmos aí a história e a contribuição dos que vieram antes, né? Então, também faço esse ressalvo. Bem, antes de começar em si, né, a sistematização um pouco da fala, né, das contribuições que a gente veio pensando aqui para o nosso debate de formação hoje, é importante conseguirmos sair do mesmo patamar de forma coletiva, né? E aí eu queria fazer, de uma certa ousadia, um convite para que todas e todos que estão aqui assistindo, né, essa nossa formação, imaginem junto comigo. Vou convidá-los a imaginar. Gostaria que a gente pudesse imaginar uma pessoa, mas não qualquer pessoa. Uma pessoa que seja a personificação de um sujeito que acessa plenamente os direitos sociais. Vamos pensar, né, e personificar um sujeito que acessa os serviços de saúde de qualidade inquestionável, que tem acesso às melhores instituições de ensino e que consegue, sem problema nenhum, circular pela cidade, sem medo. Vamos pensar também nessa pessoa que representa um padrão de beleza socialmente colocado. Essa pessoa que não tem medo de ser preso ou de ser confundido com alguém de má índole, por exemplo. Vamos tentar imaginar uma pessoa que tem acesso a uma comida verdadeiramente boa, saudável, sem agrotóxicos ou sem outros aditivos químicos. Vamos pensar também numa pessoa que consegue manifestar o seu amor em praça pública, sem medo de nenhum tipo de violência ou violação. Vamos pensar numa pessoa que seja livre, que consiga
ter sua voz escutada, ter sua história considerada, ter sua voz valorizada. Vamos pensar naquele sujeito que consegue hegemonicamente escrever a história do mundo. Bem, trazendo um pouco para o contexto do Brasil, as características que essa pessoa apresenta provavelmente seria de uma pessoa que talvez nem more no Brasil. Mas a nível global, eu acredito que esse processo tenha muitas variações, mas que majoritariamente vamos chegar à característica de um homem cis, branco, rico. E é esse sujeito, homem, cis, branco, rico, que é o sujeito em que, historicamente, se construiu e se constituiu como um sujeito universal. O sujeito reflexo para a construção das lutas de direitos sociais, né, e de tensões políticas, históricas e econômicas que estão colocadas nesse processo como um todo. Provavelmente eles fariam parte daqueles 1%, né, que a gente tanto combate e vem formulando em nossa tradição. Então, convido a gente a não esquecer e não perder de vista quem representa esse sujeito e que interesses eles representam. E aí, um pouco nesse contexto, a gente começa a entrar no tema da raça, né? A raça que é um conceito, né, uma noção que atravessa historicamente diversas variações, né? O uso da raça, do termo raça, ele não é estático, ele é historicizado. Ele tem um lugar econômico, político, né, para ser disputado. A história da raça, do uso, né, que antes era utilizado para fazer classificações inicialmente entre plantas e animais, e que mais tarde foi adotado para uma classificação entre seres humanos, ele é também a história de constituição política e econômica do que a gente entende como sociedades modernas hoje, né, pautadas pelo capitalismo em todas as suas facetas, hoje neoliberal, né, e globalizado de uma forma mais geral. E que parte, historicamente, de um processo da acumulação primitiva do capitalismo, né? Então, o processo de escravização foi fundamental para entender as relações de raça e de racismo que são proferidas hoje no nosso dia a dia a nível mundial, né? E essa mesma lógica que serviu naquele primeiro momento, né, como uma justificação, né, sobre a possibilidade de criar essas categorias a partir das diferenças humanas, né, o que a gente entende hoje como raça, né, constituiu também uma lógica de ser humano que precisa ter um aparato, né, uma dimensão biológica, né, enquanto ser vivo, também enquanto trabalho, né, então tem uma dimensão econômica colocada, psicológica, né, então esse ser humano que pensa e que fala. E a partir do positivismo do século XIX, começou a se estruturar essas indagações em que as diferenças humanas, né, foram se consolidando cientificamente por uma lógica racista, né, da teoria da biológica, criando essas noções de desigualdade e de diferenciação entre o que o Fanon vai ajudar a gente a identificar enquanto humanos e não humanos, né? Fanon foi um autor importante, né? Apesar de diferenças teóricas e metodológicas com a nossa tradição, acredito que ele pode contribuir muito com a gente para pensar um pouco essas noções onde a nossa construção enquanto esquerda global não conseguiu atingir, né, em termos de formulação. E aí eu convido um pouco a gente a fazer esse uso, né, de algumas contribuições que ele traz para a gente para pensar em como se opera a lógica do racismo, né, na nossa sociedade. Fanon, ele organiza graficamente, né, a partir de uma dimensão entre um locus superior, onde estão os humanos, onde estão aqueles que apresentam relações de hierarquia entre o trabalho, onde se faz o processo do patriarcado, né, e de divisão sexual, e
organiza também graficamente o patamar inferior, onde estão os indivíduos não humanos, né, os animais, onde se faz o processo de exploração indiferenciada do trabalho e que, por consequência disso, promove e opera uma exclusão do poder, da agência da história, né, sem a permissão da produção do saber ou de construção de ciência. E essa linha que divide o patamar superior dos humanos, né, dos que são considerados enquanto agentes da história e construtores desse processo, em relação aos do patamar inferior, essa linha que separa esses dois blocos é onde é operado o racismo. Então, vejam bem, discutir a questão do racismo é fundamental também para entender, inclusive, a nossa relação com a natureza, a partir dessa contribuição que o Fanon traz. Porque se a gente consegue identificar que a natureza está dentro da categoria do não humano, né, junto aos animais, né, os outros animais, exceto o ser humano, a gente consegue perceber a lógica de exploração, a lógica de inferiorização colocada, por exemplo, na nossa relação com a natureza, né, destituindo o lugar da natureza, né, enquanto um espaço e um ambiente onde se produz as relações entre seres humanos, animais, né, e outros tipos de vida, e outros tipos de existência, com essa relação transformadora e mercantilizadora da natureza, trazendo essa visão de recursos humanos, de recursos biológicos, de recursos naturais, né, dessa lógica que vem a partir da perspectiva de construção do capitalismo. E a partir disso, né, a partir desse marco mais geral sobre o processo de constituição do racismo, é importante a gente reivindicar um pouco a concepção do que a gente entende hoje como racismo moderno. O racismo é um fenômeno que não é dado, né, a partir do capitalismo, é um processo que se mostrou de formas outras, né, de outras facetas em processos históricos anteriores à constituição do capitalismo, mas que, a partir do processo, como eu disse antes, de acumulação primitiva do capitalismo, ele toma uma outra dimensão, né, com outras características que produzem o que a gente entende como racismo hoje. E que, inicialmente, são reforçadas pela lógica daquele pseudocientificismo, né, das teorias biológicas, e que são utilizadas, né, dentro dos marcos do capitalismo a partir de um apoio ideológico de opressão, né? E aí a gente vai ver isso, inclusive, mesmo pós os períodos de abolição da escravidão em diversos países. E a partir disso a gente entende, né, essa lógica do racismo moderno e também consegue traçar uma linha de evolução, né, e aí não evolução aos marcos do darwinismo, mas um processo de acúmulo de reflexão sobre que racismo é esse que a gente está falando, né? Inicialmente, um dos autores que eu tenho lido bastante aqui no Brasil é o Silvio de Almeida, que inclusive ganhou alguma expressão mais internacional recentemente, e ele traz um pouco algumas compreensões para a gente entender esse processo. Ele começa iniciando, né, trazendo a dimensão do que antes se entendia como produção e prática de racismo no âmbito individual. Então, a prática do racismo se daria, né, diretamente a uma relação de subjetividade, né? Então, seria uma prática de desvio patológico, ético, individual ou coletivo de um determinado grupo. Então, o racismo seria considerado como algo ruim, né, algo feio, algo errado, e que quem praticasse suas ideologias, enfim, suas perspectivas deveriam ser punidas, né, reprimidas. E isso é percebido na dimensão do racismo de forma mais ampla, né? Quando a gente pensa o processo de inferiorização, por exemplo, dos indivíduos que sofrem com racismo, né? Isso tem uma dimensão importante, que é a do processo de subjetivação dos indivíduos e que não deve ser desconsiderada. Mas o Silvio ajuda a gente a ir um pouco mais além, né? Então, o racismo é, sim, uma prática que incide na subjetividade, né? Na subjetivação dos indivíduos, mas
não para por aí, né? A gente não pode tratar o racismo como algo individual ou da perspectiva neoliberal, em que as relações se dão individualmente, né? Não fazem parte de um projeto político. E é aí que ele ajuda a gente a entender um pouco, a partir da noção de racismo institucional, né, fazendo essa transição, porque existe uma intervenção muito direta do Estado nesse processo. E aí as instituições servem para a reprodução dessa lógica e manutenção do status quo, inclusive do jeito que está. Contudo, ela resultaria de uma lógica de hegemonia da condução do Estado. Então, quem tem poder para impor as normas, né, para impor as regras, é que produz o processo de classificação e inferiorização de determinados sujeitos. E a gente também consegue perceber isso quando olha, por exemplo, para o processo de encarceramento em massas, né? Então, tem um arcabouço e um aparato que é institucional, né, que passa por dentro do Estado, dos mecanismos do Estado, para operar a lógica racista, né, para determinados indivíduos, que aqui no Brasil tem uma característica marcadamente negra, né, mas não só, né, se a gente for olhar para o processo histórico, os indígenas também passaram por um processo de construção de normas à exclusão, à marginalização, ao extermínio, né, por práticas formais do próprio Estado. E aí o Silvio também vai ajudar a gente a ir além dessa lógica do racismo institucional, que também é uma dimensão presente hoje no processo de organização e de dinâmica do racismo, que vai se dar a partir da relação entre o racismo e a economia, né? E que vai trazer para a gente o conceito de racismo estrutural. Então, sim, o racismo tem uma dimensão individual, das práticas individuais, do processo de subjetivação. Tem também uma dimensão operada pelo Estado burguês, né? E que tem, por si só, a partir do espaço da manutenção do Estado, a disputa desse processo de hegemonia, mas também vai estar relacionado diretamente com uma lógica estrutural, de como se estrutura e de como se fundamenta e organiza a sociedade capitalista, né? E como o capitalismo incide nessas relações de diferenciação e se aproveita das diferenças, né, para marcar desigualdades, para marcar a produção de mais-valia e marcar o processo de exploração. E aí eu convido a gente a refletir um pouco que, a partir dessa concepção de racismo estrutural, é importante considerar que não existe a possibilidade hoje, né, concretamente, de se pensar um processo revolucionário sem articular as questões de gênero, de raça e de classe, né? E é a partir um pouco dessas marcas que a gente vai trazer um pouco as dimensões aí do racismo, e eu vou fazer um pouco mais essa relação com a realidade do Brasil. Bem, o Brasil é um país que teve sua formação social e econômica forjada, né, a partir do sistema escravocrata e do processo de colonização, e que tem como marco, né, inicialmente aí, a conformação de um sistema escravista, né, de raptura, né, de africanos para assumir o processo de trabalho, né, de exploração em si no país, e que, vejam bem, são trazidos para o Brasil não numa categoria de não humanos, mais ainda como mercadoria, né? E aí esse conceito de mercadoria, né, humana, né, de não humana, no caso, ele foi fundamental para se conseguir conceber a realidade das pessoas negras no Brasil hoje, né? E como isso influenciou a América Latina, enfim, e todos esses processos em que o Brasil, de alguma forma, trouxe um certo protagonismo dentro do movimento antirracista, né? Dentro dos nossos marcos geográficos e de constituição em termos de América Latina. E isso foi fundamental para
discussão de desigualdades, né, sociais e raciais no país hoje. Quando a gente olha as questões como acesso à renda, né, e a processo de ocupação de trabalho formal e informal, vemos que majoritariamente as pessoas negras ocupam os postos mais precarizados, né, mais precários, ou estão dentro do escopo de maior população desempregada no país, né? Então, a gente vai ter uma discussão aí, que acho que para o debate vai ser importante, que vai ser esse lugar da classe trabalhadora e o seu atravessamento com os constituintes enquanto sujeitos, né? Então, quais são as características da classe trabalhadora hoje no Brasil e no mundo, né? Acho que vai ser um debate bom para se fazer logo depois, no momento mais amplo que a gente possa ir trocando. Uma outra questão que é fundamental, e aí eu venho da saúde, né, é pensar o acesso à saúde. E aí ele vem exatamente nos mesmos marcos, né, dessa não humanização. Então, hoje, apesar dos avanços, né, de termos instituído aqui no Brasil um sistema universal de saúde, esse sistema universal de saúde é precarizado, né, tem um processo de subfinanciamento crônico e que incide numa má assistência, sobretudo para a população negra. E aí essa vai ser uma face importante para a gente relacionar com o momento que a gente está hoje, de pandemia, né? Onde a Covid se apresenta como um caso, né? Que traz muitos desafios para se pensar o futuro e as organizações da esquerda daqui para frente, e que tem um marco profundamente atravessado pela lógica da necropolítica, né? Onde, sim, o espaço do Estado produz políticas, né, a partir do necropoder, a partir da determinação, né, de um estado de exceção que, na verdade, é vias de regra. Né? E aí, esse lugar de regra do estado de exceção produz, a partir de uma base normativa, formal, nos marcos do direito, né, de produção de morte de grupos sociais. Né? E aí, a Quilimibembe vai ajudar muito a gente a fazer essa análise sobre necropolítica, né? Percebendo que as políticas hoje de austeridade, o encurtamento das redes, né, de proteção social, elas mergulham toda a sociedade numa lógica de fato de desesperança e desamparo, né? E aí a gente não está falando daquele sujeito universal, a gente está falando de todos os outros sujeitos que apresentam características diferentes do que aquele sujeito universal que a gente conversou um pouco mais à frente trazem, né? E aí, ao passo em que a justificação da morte, né, ela se dá hoje, por exemplo, ao pensar o contexto da pandemia de Covid, numa contraposição entre a economia e os riscos para a economia e a segurança e saúde da população. Aqui no Brasil, para trazer alguns dados muito pontuais, quando a gente pensa, por exemplo, no acesso da população negra às condições para aderir ao distanciamento físico, né, que é uma medida que internacionalmente tem tomado protagonismo, né, enquanto um carro-chefe para o enfrentamento à pandemia, né, que é a garantia do isolamento, do distanciamento, a gente tem como resposta nas periferias do Rio de Janeiro um caso comum do menino João Pedro, de 14 anos, que estava sozinho em casa, né, nesse processo de distanciamento, e que foi alvejado por policiais dentro de sua casa, né, sendo atirado com uma bala na barriga, e que sua família não teve a oportunidade nem acesso de encontrar o seu corpo com vida. Né? O menino foi raptado pelos policiais, levado de helicóptero para outro espaço da cidade, e só depois os pais puderam encontrar seu corpo no ML. Quando a gente pensa, por exemplo, o caso do João Pedro, a gente também vai conseguir identificar diversas outras dimensões dessa operação da necropolítica, né? Primeiro, por uma impossibilidade do acesso à saúde, que foi colocada pelo menino, né? Que estava em tese cumprindo as normas sanitárias e que em sua casa foi alvejada pela polícia marcadamente por uma
operação necropolítica, né, em que o Estado se apresenta na produção de violência, né, para essa população, especificamente por ser negro e ser pobre, né? Acho que é importante demarcar isso. Uma outra questão que vai vir como fundamental para a gente é pensar a lógica do desemprego, né? E do acesso ao emprego formal e informal. E aí me vem também o caso do menino Miguel, de 5 anos, que caiu do elevador, né? Do 9º andar do elevador, porque a patroa de sua mãe estava fazendo unhas, né? Furando as normas sanitárias de distanciamento com uma manicure dentro da sua casa, não teve paciência de aguardar com que o menino, né, que estava querendo sua mãe, pedindo sua mãe, tivesse o retorno dela. Então, ela botou ele dentro do elevador sozinho, sendo que isso infringe, né, algumas regras colocadas aqui no Brasil sobre crianças andarem sozinhas em elevadores. E o menino, infelizmente, veio a óbito, né, porque teve uma queda do elevador. E coloca a tensão dessas relações, em que, apesar da abolição da escravidão no Brasil, marcam para a gente que esse passado colonial não é tão passado assim, né? Onde as empregadas domésticas, ainda hoje, apesar das lógicas de distanciamento, são mantidas nas casas da grande burguesia, né? Dos que mandam e desmandam no país hoje, né? Então, o acesso ao trabalho, mesmo que super precarizado, ainda é infringido por uma lógica necropolítica. Enfim, poderíamos citar aqui várias outras situações em que a necropolítica tem se feito, e aí acho que vale a pena demarcar que a gente vive hoje aqui no Brasil um governo neofascista ultraliberal e que vem agudizando ainda mais essas dimensões, né, da necropolítica na vida da população negra, né? Ele demarcadamente afirma e profere discursos racistas, né, neofascistas, e que colocam para a gente um desafio importante. E aí, para ir finalizando essa nossa primeira contribuição aqui, né, e poder trocar mais algumas reflexões com vocês, eu trago como mote o mote de um movimento da juventude negra em resposta a todo esse processo de necropolítica no país, né? E aí o slogan Vidas Negras Importam, eles chegam aqui no Brasil, né? Sim, também num processo de solidariedade, né? E de articulação a partir do que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, mas que toma outras proporções no contexto da pandemia aqui no Brasil, né? Aonde olhamos para o caso do João Pedro, olhamos para o caso de Miguel e de várias outras crianças que tiveram seu futuro interrompido, né? A impossibilidade de permanecer sonhando, de permanecer construindo um horizonte de futuro, e que construímos assim um slogan que é nem Covid, nem tiro, nem fome. O povo preto quer viver, né? E aí esse slogan fez com que a juventude negra aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, fosse às ruas, mesmo num período de pandemia, para lutar contra a violência policial, né? Negando todo esse processo de precarização da vida que foi imposto à população negra hoje e denunciando, né, nacionalmente e internacionalmente o que vem acontecendo aqui no Brasil. Em face de grandes polêmicas, né, sobre a ocupação das ruas nesse contexto de pandemia, sobre a produção de mais aglomerações, em medida em que a grande parte da esquerda aqui no país estão, né, no processo de defesa do distanciamento, né, que tem sido colocado em xeque pelo governo federal, em que pese a possibilidade dessas pessoas estarem se expondo, né, mais ao adoecimento por Covid, as favelas desceram e foram aos asfaltos. As pessoas pretas se colocaram, de fato, em exposição, falando que, mesmo que esse vírus seja perigoso, ele também é perigoso à mesma medida em que a polícia também é perigosa e vai à casa de todos para matar, né? Então,
não existe hierarquização de perigo, né? O perigo está colocado podendo fazer distanciamento social ou não fazendo, né? E que, infelizmente, é por conta da lógica de política racista e necropolítica que somos obrigados a nos colocar nas ruas nesse contexto, né? Enfim, acho que são muitos desafios aí e que teremos algumas necessidades, né, de refletir a partir desse contexto que a gente está colocado sobre o lugar, sim, que o racismo estrutural ocupa nas disputas da luta de classe hoje no mundo e qual é a nossa concepção, né, afirmando a racialização, né, tanto pela pretitude, né, ou por todas as outras experiências que confrontam o racismo, como também pela branquitude, né, ou branquidade, a necessidade de racializarmos esses debates para conseguir aprofundar análises que coloquem a gente a um patamar dos desafios que estão colocados, né? E é um pouco a partir dessas questões que eu encerro essa minha primeira contribuição e, enfim, passo o bate-bola pro Mabadubá para permanecermos aí nesse bate-bola, nessa reflexão. Olá. Estão a ouvir-me? Olha, primeiro que tudo, também agradecer o convite e, sobretudo, a companhia do João e da Sofia. Para mim é sempre um prazer partilhar experiências com camaradas do outro lado do Atlântico, por várias razões, sobretudo quando nós estamos a discutir racismo estrutural e privilégio branco, né? Seria, sem dúvida, uma grande lacuna não termos uma voz vinda do Brasil, tendo em conta a dimensão histórica e o trajeto histórico desse debate e o resultado contemporâneo da formulação sociológica da sociedade brasileira e das contradições sociais e políticas. Portanto, eu quero felicitar-vos por isso e também dizer que estou muito contente, sobretudo por outra razão, que a nossa corrente decida dar alguma centralidade a esse debate, porque não é nenhuma novidade, é uma forma de nós resgatarmos um bocado a nossa tradição. Há muita gente, pouca gente lembra isso, ou pouca gente sabe, ou já se esqueceu, mas a primeira vez no século XX que se usou o adjetivo racista foi num livro do Trotsky. Até então não havia o adjetivo racista em nenhum escrito político. Podia-se falar de discriminação, podia-se falar de outras coisas, mas o adjetivo racista vem do livro do Trotsky que ele fez sobre a história da Revolução Russa, da questão nacional. Pela primeira vez ele usa esta expressão. Portanto, ou seja, é a nossa obrigação não deixarmos que este debate seja capturado por outras correntes que não saibam usar como instrumento de luta pela transformação radical das relações de forças. Portanto, eu fico muito contente pelo facto que nós discutamos isso na nossa corrente e no âmbito de um debate teórico. A Sofia fez quase um sobrevoo, mas do ponto de vista estrutural, o que eu queria também dizer. Quero fazer alguns apontamentos sobre aquilo que ela já disse, para reforçar um bocado o que ela disse. O caráter estrutural do racismo. Por que é que nós falamos do racismo estrutural? Porque muitas vezes há um debate entre nós e a nossa corrente que não está resolvido. E é preciso resolver esse debate. Porque o racismo tem o seu caráter estrutural por duas razões. Pela forma como nasceu e pela forma como sobrevive. Nasceu um processo da apropriação e da acumulação do recurso. É assim que nasce o racismo moderno, digamos assim, que conhecemos. Antes disso já houve vários processos de racialização, por exemplo, as correntes com as quais a gente devia discutir e não discutimos, do black marxismo, discutem muito isto. O Cedric Robinson, no seu livro, ele fala desse processo de racialização que é anterior sequer
aquilo que nós consideramos como a era moderna do capitalismo, como o conhecemos, mas há uma evidência clara de que a estrutura do racismo e a sua sobrevivência, tal como se manifesta hoje, tem a ver com dois processos históricos que continuam com repercussões no presente: escravatura e colonialismo, que por sua vez tem a ver com os mecanismos de apropriação e de acumulação de recursos e de desnaturalização das pessoas ou desumanização delas para as transformarem em bens transacionáveis, né? Portanto, tudo numa lógica da acumulação capitalista. Portanto, é o que faz do racismo, efetivamente, uma questão estrutural do sistema político ou econômico em que nós vivemos. E entender isso é absolutamente crucial depois para nós percebermos como é que nós podemos olhar para as ferramentas que dispomos agora, né, para o combater no âmbito de uma luta de classe que tem uma visão heterodoxa, né, da sua aplicação nos conflitos sociais. Porque não é crível, não é sério nós pensarmos que só elegermos a categoria raça como categoria principal da luta contra as desigualdades, estamos a abarcar todas as outras desigualdades que acontecem por várias outras circunstâncias que têm também uma estrutura ela própria capitalista. Então é bom que nós consigamos fazer esta leitura heterodoxa, é que nos aconselham os nossos pais e as nossas mães fundadoras e os pais fundadores, uma leitura heterodoxa do marxismo, que consiga olhar para um horizonte estratégico um bocadinho mais longe e mais alargado, e consiga perceber que as contradições do capitalismo elas não se manifestam apenas através de um só prisma, que é a luta de classe, porque se assim fosse, nós nem sequer teríamos tido o debate que o Trotsky teve nos anos 30, outra vez, voltou a isto, com os camaradas do SWP dos Estados Unidos, quando se levantou a questão negra, em que ele dizia claramente, numa longa troca com o Cillard James, que evidentemente que era importante que se desse alguma autonomia aos trabalhadores negros, porque isso mostrava uma coisa, na minha opinião, é que o Trotsky tinha lido os trabalhos do Du Bois que se reclamava socialista, nos Estados Unidos, socialista negro, e o Du Bois tinha dois conceitos que nos ajudam também a perceber o que é que significa racismo estrutural. Ele tinha o conceito da linha da cor e o conceito de privilégio simbólico. Então, ele dizia, por que é que os trabalhadores brancos, que são explorados pelo capital, são esmagados pelo capital, continuavam a ter atitudes racistas para com os seus colegas trabalhadores negros? Porque há uma dose acumulada de subjetividade política que nasce desta ideia do universalismo beato, né? De que as pessoas são todas universalmente iguais, independentemente da sua circunstância histórica, da sua circunstância cultural, da sua circunstância social, são todas iguais. E então, e o que é que levaria essas pessoas a pensarem o contrário? Porque achavam que já tinham bebido completamente essa ideia de que sim, por serem brancas, independentemente de estarem abaixo da pirâmide social, elas tinham alguma vantagem sobre os trabalhadores negros. E então podiam se dar ao luxo de discriminá-los. E então isso tinha como repercussão a linha da cor, né, de que falava o Du Bois. E quando o Trotsky discute com o Cillard James sobre a necessidade de haver um Estado negro ou não, ou movimentos autónomos negros, é porque ele tinha percebido efetivamente o caráter estrutural do racismo. E a mim parece-me que se nós queremos resgatar esta tradição, aplicá-la para os dias de hoje, temos sim também que fazer aquilo que apontou a Sofia, olhar como o Estado se transformou na sentinela do sistema capitalista. Né? O Estado moderno hoje é uma sentinela do sistema capitalista. Não serve os interesses públicos da maioria e, sobretudo, dos deserdados, serve os interesses, né, que são convencionados pela elite política na sua concubinagem quase com a elite econômica,
Então, o Estado está formatado e formulado para garantir uma manutenção da ordem vigente, que assenta precisamente num lifting, uma espécie de cirurgia retórica e jurídica das leis da propriedade e da acumulação. E isso continua precisamente a fabricar uma necropolítica, uma política da morte, em vários sentidos. Por defeito ou por excesso, sempre. Não é? Por defeito, quando o Estado falha as suas obrigações principais em garantir condições de vida dignas para determinadas pessoas ou camadas da população, pelas suas características históricas, culturais, ou pela sua localização geográfica, não é? Qual é o território que ocupam no desenho do país, não é? Da organização social do território, ou por excesso na forma como o Estado se transforma no militar do sistema, vigiando e oprimindo aqueles que são o exército que produz a riqueza da elite, né, do topo. Portanto, nessa vigilância do Estado, há um mecanismo que o Estado usa, que é a repressão policial, né, e há, então, uma criação de fronteiras internas entre quem faz parte ou não do tecido nacional, e aí entramos no grosso do nosso debate, onde eu acho que, enquanto socialistas revolucionários, temos que discutir isso com muita frontalidade. São duas questões essenciais para nós enfrentarmos o caráter global do racismo estrutural, que é a questão do Estado-nação e das fronteiras. Porque um socialista revolucionário tem que perceber que o desenho do Estado-nação ele corresponde a interesse da burguesia nos locais onde ela está instalada. E ela tudo fará, essa burguesia, para estratificar as pessoas em função dos ganhos que daí pode obter. Portanto, criando sempre a conflitualidade entre quem ela acha que faz parte de uma determinada geografia social e cultural contra outra franja da sociedade. E essa articulação, essa estrutura, é uma estrutura ideológica. Então, nós não podemos combater o racismo estrutural se não concebermos o racismo também como uma categoria política. E sendo uma categoria política, ela tem que ter uma dimensão estrutural, porque ela tem que acabar com a ordem vigente como ela está. Né? Ela faz parte dessa mecânica da ordem como ela está. E isto parece-me importante ligar aquilo que falava há pouco a Sofia, é que a origem do regime assenta muito na predação. Né? A predação no seu sentido lato. O autor que Sofia citava há pouco da necropolítica, ele fala muito hoje em dia da democracia do vivo, que é uma dimensão quase, diria eu, avançada do que nós podemos falar como ecossocialismo, porque a injustiça econômica e a injustiça racial, elas todas se baseiam numa lógica de predação, né? No sentido material e no sentido simbólico. A predação dos recursos para uma elite, retirando essa possibilidade à maioria da população, a predação de uma ideia de pertença, ou seja, a higienização da pertença a uma determinada categoria de pessoas, portanto, a categorização das pessoas em função do seu tom de pele ou da sua pertença cultural. E esses mecanismos todos têm a ver com uma coisa absolutamente estrutural, que é que nós não discutimos entre nós e é onde está assente o racismo estrutural, que é o iluminismo. As correntes do iluminismo são as correntes de matriz do racismo estrutural, porque filosoficamente todos os grandes pensadores, seja o Diderot, o Kant, o Hegel, o Hume, o Voltaire,
o Victor Hugo, o Kant, todos eles consolidaram uma ideia de que, sim, havia uma estratificação da raça humana e, aliás, deram um aval científico, né, à escravatura. E essa tese, essa origem doutrinária do racismo estrutural também, infelizmente, atravessa a nossa corrente. E temos que ter a coragem de enfrentar, né? E de perceber que há algumas, porque se nós partimos do princípio, e esse é um princípio certo, que o Marx levou mais longe a sistematização do Hegel e que, portanto, também, na sequência, os outros que seguiram, nomeadamente o Lenin e o próprio Trotsky, levaram mais longe a sistematização, né, sobretudo a questão da história, de que esses, portanto, há um sedimento de iluminismo que ficou e que contamina a nossa forma de interpretar o que é o universalismo, não é? O que é ser uma pessoa não branca num mundo que foi imaginado e idealizado por pessoas brancas como universal. E é preciso nós desuniversalizarmos, de uma forma heterodoxa, o pensamento universalizante, não é, da questão antirracista nas nossas correntes. Isto é crucial para depois nós também não cairmos nos perigos que existem e que são reais, nomeadamente sobre as questões agora que nos vão ocupar mais na segunda parte, que é a questão do privilégio branco. Porque, evidentemente, que o privilégio branco existe, mas o privilégio branco ele tem riscos, se for abordado como tem sido abordado, assim, de uma forma seca, nas nossas correntes e nos movimentos antirracistas. Mas ele tem grandes potencialidades, né? Aliás, não se faz jus nem justiça a quem cunhou este conceito, que é uma teórica britânica, a Ruth Frankenberg. Ela, quando cunhou o conceito de privilégio branco, ela não estava numa lógica de essencialização. Ou seja, ela estava sobretudo numa lógica de perceber como é que os processos de racialização só ocorreram a partir do imaginário de sociedades ocidentais. O que é que isso implica depois, no tempo contemporâneo, na forma como as sociedades, depois já com o fim do apartheid, o fim das leis de segregação, mas com a transformação da ideologia racista numa cultura racista, ou seja, a banalização do racismo. Apesar de nós ter derrotado cientificamente o racismo, não havendo essa ideia de que há raças superiores e raças inferiores, pronto, essas patranhas terem sido cientificamente derrotadas, mas há um substrato cultural que ficou, não é? Isso chama-se contra-hegemonia, chama-se hegemonia cultural. E essa hegemonia cultural ela ficou na produção legislativa, na produção cultural, na produção científica, na produção política, na produção legislativa, no imaginário coletivo. Então, todos esses espaços ossificam e densificam uma ideia de que, mesmo que seja socialmente reprovável, mas subjetivamente é uma coisa que é pensável, não é? E que no limite pode ser aceitável, não é? E que pode ser recuperável para um projeto político qualquer que possa ter algum sonho, algum desejo de regresso ao passado. Então, quando ela cunhou isso, o que ela dizia basicamente era: não, cuidado, não estou a dizer, quando eu digo privilégio branco, todos os brancos são privilegiados, não é nada disso, porque não é, de facto. Agora, que todos os brancos, em comparação com os negros da sua classe, são privilegiados, isto é inegável. Se não fosse assim, Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Ele foi objeto de chacota, ele é o chefe do G8, não é? Portanto, é o chefe do império, não é? Ele foi objeto de chacota racista na cimeira do G8. Não é? E naquela mesa dos 8, ele era o homem mais poderoso do mundo que estava ali sentado.
Mas o poder simbólico real que ele tinha não impediu que ele fosse objeto de preconceito racial. Ou seja, aí, portanto, o que o privilégio branco quer dizer, sobretudo, é que temos que sair da quimera da ideia pós-racial, não é? De que nós estamos numa era pós-racial. Porque não é possível haver uma era pós-racial numa estrutura social baseada numa herança colonial forte nas sociedades ocidentais, onde a condução política dos destinos do mundo se passa. Quem determina como o mundo deve andar, hoje em dia, o centro nevrálgico do capitalismo está nas sociedades estruturalmente colonialistas e escravocratas. Os 5 representantes, exceto a China, no Conselho de Segurança, foram potências escravocratas e colonialistas. Portanto, são essas que alavancam o capitalismo mundial e que, por sua vez, estruturam as relações sociais e econômicas das sociedades contemporâneas. Portanto, não é possível nós pensarmos a questão do privilégio branco sem pensar nisso, porque a branquitude tem algo de subjetivo muito forte, tem a ver com o lugar de onde se fala. Uma pessoa branca não foi educada, não foi formatada a partir do seu lugar a olhar-se a si próprio com a lente com que olha outras pessoas que não são brancas. E isto é que transforma o seu alinhamento às violências ou microviolências, às agressões de que sofrem outras pessoas que não são brancas, que o torna ou insensível ou que o leve a desvalorizar porque ele não subiu historicamente esse processo de racialização que conduziu à sua desumanização. Quando sempre ele foi quem, ou a sua estrutura socioeconómica, sociocultural, foi quem determinou que ter determinada cor da pele ou determinada pertença cultural significa ter determinadas aptidões intelectuais, psicológicas e culturais. Ou seja, podem determinar se somos iguais ou se somos inferiores. Somos iguais ou se somos diferentes. E essa cultura é uma cultura que se construi ao longo do tempo, não é? E é por isso que se vê muitas vezes, quando se fala, por exemplo, das generalizações sobre racismo, muita gente nos diz, pronto, vocês estão a generalizar. Por que é que isso acontece? Isso é a típica expressão do privilégio branco, porque o privilégio branco habituou-se muito a olhar para o negro como uma totalidade, sempre. O negro representa todos os negros, faça ele o que fizer. Um branco pode fazer o que fizer, representa-se a si próprio. É uma individualidade. E nós vemos, por exemplo, quando há uma zaragata numa praia. Em Portugal houve, por exemplo, aquela coisa que se chama de arrastão, que não aconteceu. A partir daquele dia, todos os jovens negros que vão para a praia representam todos os jovens negros de Portugal. Não é? Mas o homem que matou o Bruno Candé, coisa que eu tenho aqui, há uma semana atrás, que diz que o insultou várias vezes com insultos racistas antes de o executar na rua, quando estava a entrar na cadeia, disse que tinha matado vários como ele, nas ex-colónias em Angola. Mas, de repente, o que é que se foi dizer relativamente a isto? E ele só se representa a si próprio, não representa os brancos todos. E essa mecânica de, perante uma circunstância política concreta que envolva um sujeito racializado, seja ele negro, cigano, muçulmano ou outro qualquer, a sua ação ser tida como representativa da totalidade da identidade da qual lhe é atribuída, e o contrário não ser possível, né, é uma expressão do privilégio branco. É dessa forma que o privilégio branco consegue perpassar, né, porque a racialidade
não é vista como um processo histórico, mas como um processo de determinismo sociológico. Ou seja, há pessoas, porque são de determinada cultura ou contêm um determinado tom de pele, são assim, ponto final. Isto é quase uma espécie de regresso ao racismo biológico camuflado. Né? E essa expressão do privilégio branco, ele também se materializa noutras dimensões, que é nós não conseguirmos nunca olhar para as contradições mais visíveis, não é? Por exemplo, que são palpáveis a olho nu. Porque é que, por exemplo, numa faculdade, numa região como Lisboa, que tem cerca de 5% de negros, nós não temos sequer 1% ou 0,5% de negros. Se a comunidade escolar toda é por volta de 10% da população da área metropolitana de Lisboa, como é que não temos 0,1% de negros nas faculdades? Ou noutras áreas? Porque a estrutura económica e a estrutura social, a organização político-social, não permitiu que essas pessoas não brancas fizessem este caminho. E então, para mim, temos que discutir isso tudo e temos que discutir três coisas que me parecem importantes. A questão da branquitude, ela só faz sentido ser discutida por nós, a nossa corrente, se ela tiver a componente da análise de classe e de relações do poder. Senão, ela não faz sentido. Porque ela só consegue ter algum sumo, algum conteúdo, se ela nos extravasar para as relações económicas, não é? Que existem na sociedade. Se ela conseguir traduzir as desigualdades com que nós confrontamos enquanto comunidade. E aí sim faz sentido nós percebermos como é que ela se manifesta, porque a branquitude não é uma identidade, porque há uma diferença entre identidade e identificação. Né? Uma identidade é uma construção coletiva de si próprio ou por outrem, né? A partir de uma projeção. Uma identificação é uma opção que eu faço. Há pessoas brancas que se identificam com a cultura negra e têm o direito de o fazer. Ponto final. Né? E é por isso que o debate entre nós não deve ser nunca, na minha opinião, este erro que temos vindo a cometer, sobretudo alguns setores nossos, sobre o pânico identitário. Né? Porque o pânico identitário é um outro sintoma do privilégio branco. É um sintoma, o pânico identitário é um sintoma do privilégio branco. Nunca ninguém se preocupou, até agora, até se perceber que, efetivamente, a partir do momento em que se pode estabelecer uma situação, uma relação de espelho, ou seja, olhar-se no espelho e perceber que sim, a partir da minha dimensão cromática, eu posso ter determinados privilégios com um camarada que está ao meu lado, negro, não pode ter. Isto é incómodo. E ainda bem que é incómodo. Não é? Significa que nós estamos a fazer algum caminho no sentido de nós rebentarmos com determinadas categorias que consigam nos fechar ou na nossa pigmentação, ou na nossa pertença cultural, na nossa pertença religiosa, ou na nossa ou na nossa dimensão de género, ou na nossa dimensão de orientação sexual. Significa que estamos também a conseguir fazer este caminho. Agora, uma coisa é perceber como é que na luta de classe também nós sucumbimos um bocadinho, alguns setores que nós disputamos sucumbiram, não é, à tese da coisificação, não é, de determinadas pessoas, não é? Porque as pessoas, esta ideia manteve-se, sobreviveu ao longo da história. Não é? Nós até podemos ter feito um longo caminho, temos acabado com a escravatura, temos acabado com o colonialismo,
mas o nosso imaginário coletivo ficou muito marcado pela ideia de que há pessoas, por aquelas que elas são inferiores a nós, né? E podemos até fazer um esforço grande, mas uma vez que a hegemonia cultural se manteve, não damos o passo mais radical, que é olhar a pessoa como ela é e disputar com ela a outra forma de encarar o mundo. E eu acho que, como é que nós podemos resolver isso? Há duas coisas que me parecem importantes para a nossa corrente, que é aprendermos a discutir com as correntes que estão em nossa margem, por exemplo, as correntes decoloniais. Reparem bem que a corrente decolonial já tem uma internacional decolonial, o que significa que há alguma hipótese de diálogo, porque o horizonte que essas correntes traçam, a primeira baliza é uma baliza anticapitalista, o que é um denominador comum mínimo para já, digamos assim, se podemos dizer isso, não, para nós podemos estabelecer diálogo com essas correntes. Depois, o segundo é uma ideia de emancipação total. E o terceiro pilar é uma ideia muito avançada do ecossocialismo, como nós o projetamos. É a ideia de que não há socialismo possível se o ecossocialismo se transformar apenas numa gestão da relação entre o homem e a natureza, e que o homem se acha preponderante sobre o resto do universo, né? E que não perceba que ele é apenas uma peça, né, dentro da própria mecânica do universo, e que ele tornou-se um fator não de equilíbrio ou de garantir a sobrevivência do universo como o conhecemos, mas sim uma fonte do seu fim, né? De uma catástrofe, né? Porque ele é um dos potenciais responsáveis de uma próxima catástrofe climática. E eu acho que é uma formulação bastante feliz, e é uma formulação que se aglutina a nossa formulação do que é ecossocialismo, né? De uma forma radical. Portanto, correntes que pugnam pelo anticapitalismo, pelo ecossocialismo, certo formulado ou formuladas de maneiras distintas que as nossas, são correntes com as quais temos que discutir, porque são aquelas que colocam a pessoa no centro da disputa política, primeiro, isso é absolutamente fundamental, e que colocam o universo no centro das relações económicas. Ou seja, o que é que tem que estar em cima da mesa? Não é o capital que tem que dirigir a política, né? É a política que tem que dirigir o capital. E é uma diferença que também faz jus àquilo que essas correntes têm vindo a propor, tendo em conta as relações de desigualdade histórica, né? De onde vêm, foram aquelas que foram sempre esmagadas pela natureza sistémica dos mecanismos de acumulação primitiva de capital e a sua manutenção em várias formas, através do Estado-nação e outros mecanismos. Acho que seria muito importante que nós consigamos discutir isto. E outro desafio que a Sofia também colocou, que é como é que nós vamos centrar, né, o nosso olhar sobre o significado do universal. Porque uma corrente como a nossa, que é internacionalista, tem que ter a capacidade de representar aquilo que é uma das nossas bandeiras, por exemplo, na área LGBTQI+, né? O arco-íris, né? Portanto, as várias tonalidades da humanidade, né, devem caber numa reflexão para a transformação radical das relações de força a nível global. Ora, isso não se pode fazer a partir de uma dimensão unilateral.
de formulação de pensamento, de interpretação do mundo. Não, não. Ela tem que ter capacidade de incorporar outras mundividências, da forma como nós queremos romper com o sistema tal e qual como ele está, e quiçá, quem sabe, como diria o velho barbudo, se não será das margens que virá o fim do mundo, tal e qual como nós o conhecemos. Acabo por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado tanto ao Mamadou como à Sofia pelas vossas intervenções. E depois destas intervenções, obviamente, passaremos ao debate e convidamos toda a gente que queira fazer alguma pergunta, tanto à Sofia como ao Mamadou, ou fazer qualquer tipo de comentário que se sinta disponível para o fazer. E uma vez mais, obrigado pela vossa disponibilidade para o debate e por terem aceito este convite. Obrigado. Obrigado, sobretudo, à Sofia também. E obrigado a ti, João. E desculpem, eu estou num sítio que não tem muita luz, mas